Olá, Olá, boa noite. boa noite. Muito bom ter a Carol aqui com a gente hoje, na nossa segunda live aqui do canal Viver com Incontinência. Hoje vai ser muito bom porque a gente está recebendo muitas perguntas de quem segue a nossa página, com dúvidas sobre o procedimento mesmo do cateterismo, como fazer, qual a maneira correta, quantas vezes fazer, né? Então a gente trouxe a Carol Pereira, que ela é enfermeira do programa Coloplast Ativa e ela é especialista em bexiga neurogênica. Então ela vai poder explicar tudo direitinho pra gente como funciona, de uma forma bem didática, que ela já atendeu mais de 1.000 pacientes pelo Brasil todo. Bem Então, mais. bem mais, né, Carol? Então ela vai poder ajudar bastante gente hoje. Então, quem ainda chama um amigo, marca um amigo, compartilha a nossa página, para quanto mais pessoas conseguirem acompanhar as dicas aí da Carol, melhor. Então, boa noite, Carol. Boa noite, Alê, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria começar fazendo uma pergunta assim, bem ampla, até para a gente dar uma introdução, quem ainda não está muito habituado com os termos. O que é cateterismo intermitente e quem precisa fazer esse procedimento? Cateterismo é um termo mais correto, né? Um termo mais médico. Muita gente ainda chama de sondinha de alívio, vou esvaziar a bexiga. Então, são vários termos para qual que seria o procedimento. Para quem tem algum tipo de retenção, que pode ser provocada por N fatores, que sobra um pouquinho de urina. Tem um resíduo, ele tem que ser retirado da bexiga. Aquele resíduo que fica ali, se não for retirado, vai dar uma infecção urinária, que pode ser uma infecção urinária simples ou pode ter alguma complicação renal também e levar à morte. Então, quando a gente fala de infecção, não é nada muito simples. Quem seria esse público, né? Isso é um procedimento médico, orientado, prescrito por um médico, para esse tipo de pessoa. O público mais comum que eu atendo são pessoas com lesão medular, pessoas com paraplegia ou tetraplegia, um acidente de carro, de moto, vítima de arma de fogo, algumas crianças também que têm uma formação chamada mielomeningocele. Agora está aparecendo um pouquinho mais outro tipo de uma formação decorrente do Zika vírus. Tem algumas crianças que têm microcefalia também. E mesmo as pessoas com esses diagnósticos, né, que são os mais comuns, que consigam urinar, urinam parcialmente, não conseguem esvaziar totalmente a bexiga. Um outro público que eu tenho, que às vezes até demora mais para diagnosticar, mais para procurar o médico, são pessoas que não têm lesão medular. Então, às vezes, alguma cirurgia de coluna, às vezes nem cirurgia, às vezes tem algum trauma, até por impacto, ou câncer, também é muito comum. E aí todas essas pessoas precisam fazer um procedimento com o catéter para conseguir esvaziar a bexiga, é isso? Isso, por orientação médica, né, eles fazem exames. O exame mais comum chama urodinâmica, que vai avaliar se tem a retenção ou não, né, que vai avaliar como a bexiga da pessoa, como está, se está conseguindo esvaziar 100% ou se está só parcial e que precise de um auxílio, que é o cateterismo. E eu trabalho na Coloplast com isso. A gente tem um programa nacional chamado Programa Coloplast Ativa, com enfermeiras quase todo o Brasil. A gente vai até as pessoas gratuitamente e ensina o procedimento. Certo. E aí esse procedimento ele é feito com o que o pessoal chama de sonda ou catéter, é isso? Isso. Sonda é um termo que a gente usava antigamente, né? A gente chamava assim, sondinha uretral ou sondinha de alívio. Você ainda escuta isso. Porque as pessoas mais conhecem, né? Independente de marca, tá, gente? É uma assim que vem dentro de um saquinho desse de plástico. Quando abre, ela tá dessa maneira, tá? Certo. Ela faz memória, então fica como fica no saquinho, e Uhum. tá seca, tem que ser lubrificada.
Certo. Hoje em dia, com os avanços, mudaram, né? Então tem vários tipos de sonda, que hoje a gente não chama mais de sonda, o termo mais correto é catéter. Tá. E aí existem mais de um tipo, né, de catéter? Isso. Os que usam no hospital são aqueles que ficam dentro da pessoa direto, que aí chama catéter de demora, né? Um tipo de catéter de Foley. Mas esse é o pior tipo. Isso só deve ser usado no hospital temporariamente, depois de alguma cirurgia. Viu que tem um diagnóstico de bexiga neurogênica, que a bexiga não está sendo esvaziada, tem que começar o cateterismo. Pouca gente conhece as modernidades. Se você tem que usar algo para esvaziar a bexiga e tá seco, precisa de algum tipo de lubrificante, que as pessoas mais usam um lubrificante chamado lidocaína. Mas para usar, tem que tocar todo o catéter. Você tem que abrir o gel, fazer aqui rapidinho. Vai ter que passar o gel todo no catéter para depois tentar introduzir. E aí, quando você está introduzindo, você tem que ir tocando em todo o catéter. Uhum. E acaba tendo é mais difícil, mais demorado e tem mais risco de infecção. O que se fez para modernizar isso, deixar mais prático, com menos risco de infecção e com menos risco de trauma também? Porque quando a gente toca esse tipo de catéter sequinho, quando a gente toca o orifício, tem rebarba. Então isso faz trauma na uretra, faz sangramento. Algumas pessoas têm falso trajeto, que ele corta a uretra, e é um grande problema, né? Então o que as empresas viram que estava faltando? Algo que fosse mais simples. Então a Coloplast inventou um tipo de catéter, que chama catéter hidrofílico, que ele já vem pronto para uso, para facilitar. Quanto mais fácil e com menos risco de ter lesão e de ter infecção, melhor para a saúde das pessoas. Né? Você já tem alguma patologia, você já adoeceu, às vezes você tem alguma coisa, algum diagnóstico já é complicado. Você ainda tem infecção urinária e outros problemas decorrentes disso. Porém, você não pode ficar sem esvaziar a bexiga. É complicado. Se tiver algo que seja mais fácil, né, melhor para a saúde das pessoas e mais fácil para que elas aderam ao tratamento, né? Para que não abandonem. A Flávia Guerra, chegou uma pergunta aqui da Flávia. Inclusive, pessoal, quem quiser ir mandando as perguntas, pode já ir mandando, que eu vou fazendo as perguntas aqui para a Carol, tá? Ela vai respondendo na medida do possível. A Flávia Guerra está perguntando quanto tempo dura o catéter. Imagino que seja algo que você usa uma vez, é isso? Isso. Ainda tem gente que segue essa linha de vamos reutilizar tudo, né? Pode reutilizar? Não, isso não pode acontecer, tá? Quando você reutiliza algo que vai dentro de um órgão seu, não tem como garantir que qualquer tipo de produto que você use para, né, entre aspas, limpar, vai garantir que fique limpo. Não vai. Não tem produto químico nenhum que tenha essa garantia. Então, entre você fazer tudo certinho e correr o risco, né, de ter uma infecção urinária, o certo é não utilizar. Aqui no Brasil, a gente segue as normas da Anvisa, que proíbe qualquer tipo de material que entre em contato, né, com sangue ou com mucosa de ser reaproveitado. Tá? Nem pode ser reaproveitado nem em ambiente hospitalar que eles têm autoclave, isso também está proibido. Então, seringas, agulhas, luva, porque às vezes a gente, mesmo com luva estéreo, a gente toca dentro da cirurgia, por exemplo. Se for fazer uma outra coisa, é descartar a luva e colocar outra. Catéter é a mesma coisa. Você vai introduzir dentro da bexiga. Então, se reutilizar, a chance de ter uma infecção urinária é imensa. O correto é o uso único, independente do tipo de catéter. Entendido. Então, Flávia, uma vez só, tá? Porque senão você corre muitos riscos aí, é melhor seguir o procedimento. Carol, vou pedir só para você vir um pouquinho mais para a sua esquerda, para a gente conseguir te ver melhor aí. A Fernanda de Freitas está comentando aqui que gostou bastante do catéter hidrofílico. Ela falou que a filha dela já está aprendendo a usar
Está sendo muito bacana. Ali Freitas está perguntando se esse catéter está disponível na rede pública. Desculpa, não entendi o nome da moça. Eli. Oi, Li. Depende de qual sua cidade. Algumas cidades já tem, sim, pelo SUS, tá? O que é o ideal? Que todo mundo que não conheça ainda o SpeedCat, que entre em contato com o 0800 da Coloplast, com o programa Ativa. As enfermeiras que estão no 0800 vão pegar os seus dados e vai uma enfermeira na sua casa para te dar o SpeedCat do calibre que você usa, tá, gente? O calibre é exatamente o calibre que o médico prescreve, ou que foi ideal para você. Se você ainda não tiver uma definição, a gente avalia. E primeiro você experimenta e ela na tua cidade vai te falar como que está o acesso na sua cidade. Perfeito. Inclusive, tem uma pergunta aqui de quantas vezes por dia precisa fazer o cateterismo? Aquele exame que eu tinha dito que era para diagnóstico, que chama urodinâmica, a gente tem uma ideia de como está a bexiga da pessoa e qual que é a capacidade vesical, quanto que cabe ali de urina. Também dá para ter uma ideia de quanto que é a pressão intravesical. Então, isso é um termo mais questão médica, tá? Mas só para tentar dar uma ideia, a partir do exame a gente tem uma noção de quantas vezes seja o ideal. Como infecção urinária também se dá por estase, quando a urina fica muito tempo parada, é difícil que alguém que tenha a bexiga neurogênica faça menos do que 4 cateterismos no dia, tá? Pode ser que sim, mas a maioria dos casos vai fazer entre 4 e 6. Mas isso é um procedimento e uma indicação que você vai ter junto com o seu médico. Tá. Entendido. No caso, homem e mulher e criança, cada um tem um jeito certo de fazer o cateterismo? O jeito certo eu não gosto, tá? Vou até levantar um papelzinho aqui. O jeito certo é o jeito que você acha que é mais fácil para você. Então, eu tenho paciente que não é cadeirante e faz pipi de pé. Vai no sanitário e fica em pé. Meninas ficam de pé. Tem gente que só faz no sanitário, tem gente que só faz na cadeira de rodas, tem gente que só faz na cama. Tem que ser o jeito que a pessoa se sinta mais confortável. Mas o que é o principal do cateterismo? Ter higiene. Isso é para todo mundo, tá? Então, começar sempre preocupando muito com as mãos. Às vezes a gente pensa, tem que separar o material e tal, esqueceu de lavar a mão. Lavar a mão não pode ser assim e passar na roupa. Lavar a mão de maneira correta, lavar entre os dedos, tá? Lavar a frente e o dorso da mão, tá sempre com as unhas limpas, isso é muito importante. E ter uma higiene íntima também adequada. Eu vi que tinha uma pergunta sobre como fazer a higiene. Vou até me antecipar, já que a gente está falando dessa parte. Se tiver em casa, água e sabão. É o mais prático. Se tiver na rua, não vai estar, né? Você vai ficar esperando o banheiro da rua ser como o da sua casa. Não é essa a realidade que a gente tem no Brasil. Então, o que eu indico? Levar lenço umedecido. Esses lencinhos que a gente usa para higiene de criança mesmo. Se não tiver alergia, tudo bem, levar um lenço umedecido. Nas mãos pode usar o próprio lencinho, se não tiver água e sabão, ou álcool gel, tá? Qual que é a diferença? O que é o legal? Vou abrir o Speed para vocês terem uma ideia, para quem ainda não conhece. A gente tem diferença do masculino e do feminino. A uretra do homem, como é maior, porque tem a uretra peniana e também tem a parte da uretra até chegar na bexiga. Então, precisa de um produto maior. Parece, né, assustador, mas o tamanho dele, o comprimento é igual ao comprimento da sondinha convencional. Vocês vão abrir. Quem tem dificuldade de destreza, ou tem tetraplegia, ou algum tipo de atrofia, tenho aqui uma lingueta que você pode encostar para ajudar a abrir. Abriu. Aqui atrás tem um selinho. Então, vocês podem tirar esse selinho. Estão conseguindo me ver bem? Tá certo. Vocês podem colar isso daqui na mesa, ou na pia do banheiro, ou na cadeira de rodas, qualquer lugar que estiver seco, ele vai ficar preso.
O SpeedCat, ele é reto, tá? Se eu chegar mais para trás, que eu acho que dá para ver melhor, né? Dá para ver bem. Tá. Então, ele é todo lubrificado, tá até pingando aqui em mim. E isso é solução fisiológica, soro fisiológico, tá? Uhum. A Coloplast fez de uma maneira que essa lubrificação fique impregnada. Então, mesmo que eu sinta depois como é o catéter, ele não sai a lubrificação. Então, vai entrar e sair da uretra sem machucar, sem fazer um trauma. E também sem toque. Vocês podem segurar nos primeiros 5 centímetros, segurou aqui. Deixa eu pegar minha plaquinha, calma aí que eu sou canhota, gente, tem que virar ao contrário. Então, simulando, né, como se fosse um homem fazendo o cateterismo. E vocês vão colocar sem tocar, tá? Uhum. Dentro da uretra, até chegar à bexiga. Chegou na bexiga, a urina vai sair. Chegou, não precisa introduzir mais. Já está no tanto ideal. Conforme for diminuindo o fluxo, vocês vão tirando bem devagar, para tirar sempre até o último restinho de urina. O feminino, ele é mais curtinho. Deixa eu abrir um para vocês verem. Como a uretra feminina, ela tem mais ou menos assim uns 4 dedos, em torno de 5 a 8 centímetros, ele é curtinho, tá? Uhum. Então, simulando, por exemplo, vou usar minha bonequinha que eu uso para ensinar as crianças. A posição que a pessoa achar mais prática e vai introduzir na uretra também até chegar à urina. Nunca vai precisar introduzir tudo, vai introduzir só, a mulher normalmente até metade, tá? Mesma coisa aqui, os primeiros 5 centímetros são ásperos, é onde você vai segurar. O resto do catéter não vai tocar, então ele entra estéreo, porque ele é reto, não tem por que tocar nada. E também não precisa passar nenhuma lubrificação, já está pronto. Inclusive, temos uma pergunta aqui da... Deixa eu ver o nome dela. Perdi aqui o nome dela, mas ela perguntou qual era a diferença do catéter hidrofílico para o catéter convencional. Justamente isso, né? Isso. A questão da lubrificação. Né? Vou segurar os dois ao mesmo tempo, que aí fica mais fácil. Esse é o convencional, que a maioria das pessoas usa. Esse é o feminino do SpeedCat. Então, ele vem reto por quê? Para introduzir sem ter toque. Então, a gente chama de técnica sem toque. Ele não vai ser contaminado até chegar à bexiga. Você faz um cateterismo estéreo, né? Então, a chance de ter infecção urinária já baixa consideravelmente. O orifício do SpeedCat, se a pessoa tocar, é lisinho. Não tem rebarba de plástico. Então, na hora que introduzir, principalmente para quem tem sensibilidade, criança que tem diagnóstico de disrafismo espinhal oculto, é muito comum ter algum tipo, né, na coluna, algo que mesmo a criança por fora não tendo nada, mas por dentro os nervinhos que comandam a bexiga não estão funcionando, mas sente dor. E aí, para aceitar fazer o cateterismo é mais difícil. Com o SpeedCat, eu tenho muitos casos assim, inúmeros pelo Brasil todo, de que quando a pessoa experimenta, a criança experimenta o SpeedCat, deixa a mãe fazer, porque tira a dor. Ele é completamente lubrificado, não sente aquela sensação de que arranhou a uretra. E aí fica ardido, que é o que as crianças me relatam. Tira isso. Imagina quem tem dor fazer isso 5 vezes no dia, mas não pode deixar de fazer. Se deixa de fazer, chega ao ponto de fazer insuficiência renal, perder os rins, perder a vida. Então tem que continuar fazendo. Mas se puder, né, ser com algo que seja menos doloroso, mais fácil, com menos risco de infecção, é o mundo ideal, é o que a gente quer que todos conheçam, né? O certo seria que, mesmo que assim, mas não necessariamente eu vou me adaptar, mas todo mundo tem direito a conhecer o que tem de melhor. E hoje os catéteres hidrofílicos são o que tem de mais moderno para cateterismo urinário. Com certeza. A Flávia está perguntando se existe uma maneira de conseguir o catéter pelo convênio médico. Então, Flávia, hoje ainda não é lei no Brasil liberação de catéter. Não tem algo firmado assim, cateterismo intermitente vai
ter acesso a tal coisa. Então, independente se for SUS ou plano de saúde, isso ainda não está especificado, né? Eu tenho vários planos de saúde que, com um laudo médico explicando o que a pessoa tem, como é que está o dia a dia, se está tendo muita infecção, às vezes já teve, né, alguma lesão uretral, internações. Com um laudo médico mais específico, você consegue sim pelo plano de saúde. Tem uma grande chance. Tem vários planos que na hora que medem, né, vão mensurar o custo de várias internações e de complicações que a pessoa vai ter, perto do custo de fornecer o que há de melhor e que tira vários riscos de complicações. Os planos vários aceitam e fornecem SpeechCat. Tem vários pacientes assim. Então, Flávia, a Fernanda também está comentando aqui. Não custa verificar aí com o seu convênio, com o laudo médico. Quem tiver na live, gente, que conseguiu pelo plano, né, fala pra gente. Eu não sei de cabeça, eu não vou recordar agora rápido de falar. Mas quem conseguiu é legal, né? Exatamente. A Fernanda está comentando que é difícil conseguir, mas vamos tentando. Sim. Eu não sei se tem alguém. Se tiver alguém que conseguiu, algum paciente meu do Rio que conseguiu pelo plano ou de outro estado, né? Fala pra gente. Isso mesmo. Aproveitando, pessoal, podem mandar as perguntas. Eu tô respondendo aqui na medida do possível. Tô falando muito rápido? Não. Tá dando pra entender? Tá travando? Não, né? Acho que não, pessoal. Se estiver travando, vocês avisem para nós também, por favor. José Raimundo, ele está dizendo aqui que ele é cadeirante e ele está perguntando, ele está dizendo que sai muito resíduo, se é normal. Resíduo, a palavra? Ele está usando a palavra resíduo. Sobrar urina a gente já considera como resíduo. Talvez ele esteja falando para mim como se fosse umas areinhas na urina. Ele tá online? Tá online. É isso? Fala para mim se é isso. Responde pra gente. O termo que a gente costuma falar é grumos. Talvez seja isso que ele queira dizer. No fim da urina, começa a ficar como se... Sabe Nescau? Nescau não posso falar. É achocolatado em pó, gente. Porque a gente põe muito achocolatado e pouco leite. No fim, fica aquele tanto de açuquinha, né? Uhum. Fazendo uma analogia, mais ou menos isso. Então, se a pessoa bebe pouca água, né, não come legal, não come saudável e bebe pouca água, às vezes para achar que vai fazer pouco cateterismo, que não tem nada a ver, né, vai ter que fazer o mesmo número de cateterismos independente da quantidade de água. Mas, bebeu pouca água, a urina fica muito grossa. Seria a mesma coisa da história do achocolatado. Então, toda vez que tiver com a urina com uma cor um pouquinho mais forte ou com esses gruminhos, beba mais água que você vai ver que vai dar uma diluída na urina. Uhum. Tá bom? Vida saudável, gente, pelo amor de Deus. Água não é refrigerante. Tá? Isso é importante. Água é água. E existe, assim, uma quantidade de água indicada? Isso, eu sempre brinco, mito. Eu sempre vejo nos programas de TV o pessoal falando assim, 2 litros de água. Eu tenho 1,58 de altura. Você imagina eu, sei lá, o Oscar do basquete que deve ter uns 3 metros. Esse é gigantesco, né? Não tem como ele, que é atleta, que é gigantesco, muito alto, um corpo imenso, querer comparar com uma anãzinha igual eu. Não tem como. A gente tem mais ou menos uma regra de 30 ml para cada quilo da pessoa. Então, vou falar que eu tenho 50 quilos. Mas então, vamos fazer uma conta rápida. E se eu tivesse 50 quilos, né, vezes 30, eu teria que beber 1,5 litro de água. Uhum. Parece que é pouco, mas eu estou pedindo de água. Tá? Então, uma criança já vai beber um pouco menos, porque é pequenininha. Né? Um adulto tem que beber um pouco mais. Senão, se beber pouco, a urina fica com uma cor muito escura. O ideal é uma urina, aquela cor de chazinho, sabe? Bem clarinha. Tá. E aí pode também incrementar com suco, chá, esse tipo de... Sim. Alguns alimentos, você falou em chá. Chá e café tem cafeína. Alguns
líquidos são um pouco irritantes da bexiga. Então, tendem a fazer a bexiga contrair um pouquinho. O que tem cafeína, né? Energéticos, tem muita cafeína, são como vários cafés em uma latinha daquela, café, chá. Álcool é extremamente irritante da mucosa da bexiga. Então, quando a gente fala que álcool é diurético, não é lógico que se beber álcool em grande quantidade, é muito líquido, vai encher a bexiga, independente se tiver a bexiga neurogênica ou não. Mas aí, o álcool ele irrita a parede a mucosa da bexiga por dentro, então vai provocar essa sensação de urinar mais rápido. Tá? O ideal é que sejam coisas naturais. Se puder ser suco natural e não de caixinha, melhor. Se o suco puder ser de fruta cítrica com vitamina C, esses azedinhos, melhor ainda. Tá. Né? Só para embalar mais uma coisa, Lê, tá muito na moda tomar cranberry. É uma frutinha importada, uma frutinha vermelha, normalmente de país mais frio, tipo Estados Unidos, e eles viram que tem grande concentração de vitamina C na família do goji-berry, cranberry e tudo mais. Então eles estão vendendo essas cápsulas, funciona. Dá uma acentuada no sistema imunológico, então diminui o risco de infecção, sim. Mas aqui no Brasil a gente tem uma planta maravilhosa. Quem tiver quintal e puder plantar acerola, ótimo. Então, eu tenho acerola na minha casa. Então, pegar e comer 3 frutinhas já tá maravilhoso, já tem um boom de vitamina C aí. Né? Já ajuda muito na infecção urinária. E é bem mais barato. Né? Em época de crise a gente tem que pensar sobre isso. Ser saudável e econômico. Sustentabilidade, gente. Isso mesmo. O José Raimundo, ele falou que era isso mesmo, que ele quis dizer com resíduo. O Miguel Soares também está participando aqui com a gente, diz que conseguiu o catéter hidrofílico pelo SUS, mas ele teve que entrar na justiça. Então, isso depende de cada cidade. Por isso que é legal ter a visita da enfermeira do programa Ativa, da sua região, que aí ela vai te falar como é que está funcionando, né? Tanto os planos de saúde quanto acesso. Isso mesmo, até aproveitando esse gancho, Carol, a gente está com esse número aí na tela para vocês, o 0800 285 8687, que é o número do programa Coloplast Ativa. Eu queria até, Carol, que você explicasse um pouquinho o que é esse programa, qual a finalidade dele. E, inclusive, nesse programa vocês têm um kit com amostras, né, desse catéter hidrofílico. Queria que você contasse um pouquinho como funciona. Beleza. Eu sou enfermeira. A Coloplast, para quem não conhece, é uma empresa que foi criada por uma enfermeira na Dinamarca, há 60 anos atrás. Ela teve uma irmã que precisou fazer uma estomia. Ela fez uma cirurgia no abdômen e as fezes dela saíam por ali. Na época não tinha uma bolsinha para adaptar para ela poder sair de casa. E Elise criou essa bolsa, que foi a primeira bolsa de colostomia do mundo. E a partir daí, a Coloplast só desenvolveu cada vez mais para ter produtos, desenvolver produtos que facilitem a vida de pessoas que têm problemas crônicos. Então, a gente tem linha de curativa, a gente tem uma linha de estomia, que é a líder mundial. A gente tem essa linha de urologia com SpeedCat e uma linha cirúrgica também. O programa Ativa ele é mundial e aqui no Brasil é esse número do 0800 e que tem praticamente uma enfermeira por estado. Tá? Alguns estados têm mais enfermeiras. São Paulo, acho que é o que tem mais enfermeiras. E a gente vai até a casa das pessoas gratuitamente. Não está vinculada a compras, tá, gente? Que às vezes eu falo isso para os médicos e enfermeiras, elas esquecem. Não tem que comprar nada para ter orientação nossa. É completamente gratuito, tá? Então, vocês ligando nesse 0800, a gente vai até em casa atender tanto quem tem estomia, ou colostomia, ileostomia, urostomia, ou quem tem que fazer cateterismo. Mesmo que a pessoa já saiba fazer o cateterismo, mas queira conhecer as modernidades, né? Queira conhecer o SpeedCat. E aí, ganha um kit. Uma caixinha que vem com 30 do SpeedCat,
Tem uma necessaire, é uma necessaire também que dá para usar na cadeira de rodas, tá? Dá para prender embaixo da cadeira de rodas, como se fosse uma pochetinha de cadeira. Para quem é criança, a gente usa um guia que chama Historinha do Juquinha, como se fosse um gibi, ó. Que é super legal, mais interativo para criança. E a gente tem um guia também falando sobre cateterismo com adulto. Quem quiser jogar no YouTube, você jogar Speedcat, como utilizar, você vai ter um vídeo com os bonequinhos. Então tem desde o corpo humano, como funciona a questão renal e tudo mais, a gente explica tudo, porque nem sempre no serviço de saúde onde a pessoa está, dá tempo de tirar todas as dúvidas, né? Então, como enfermeiras e treinadas especificamente para isso, a gente faz esse atendimento. E acho que é ótimo, tanto para quem está conhecendo, quanto para quem está começando o cateterismo, quanto para quem já faz, mas quer conhecer coisas diferentes. Vou te mostrar. Ai, desculpa, Ale, pode falar. Não, o Daniel tá perguntando, o Daniel Márcio tá perguntando justamente isso, como ele faz para receber o kit. Então, ele tem que ligar, né? Isso, você liga no 0800, tá? E você vai agendar a visita da enfermeira até sua casa. As meninas vão te atender e vão ver, né, qual que é o dia melhor para você, e vai uma enfermeira na sua casa com kit, para você ver se, né, conhecer a novidade. Tem alguns outros produtos também que às vezes seriam ideais para a pessoa. A gente tem produtos também para perda fecal, e que a enfermeira vai orientar como faz para o uso. E tem umas novidades também que eu ainda não falei. Ah, é? Mas você vai poder contar? Esse, então, é mais novidade ainda. Porque a foto da chamada da live estava justamente com esse daqui. Como toda vez a Coloplast está pensando, né, vamos melhorar, vamos trazer alguma novidade para facilitar ainda mais. Tinha gente que me questionava, ai, Carol, acho que esse trem aqui é grande. Se eu for num casamento, se eu for em alguma coisa, mulher usa umas bolsinhas de casamento, miudinha. Então, como que eu vou levar algo que seja super discreto? Porque não é muito grande, eu tenho que levar uma bolsa muito grande, não combina com a minha roupa. O que se fez? Para quem precisa sair e algo mais discreto, do tamanho de um batom. Meu batom não tá aqui. Uau. Mas, comparando com o tamanho do celular, gente, é muito pequeno. Esse é um feminino. É um Speedcat, tá? A gente continua produzindo o Speedcat Standard, o que eu mostrei para vocês agora, mas para quem quiser algo, né, mais discreto, menorzinho, botar no bolso, botar na bolsa, esse é o feminino. Vai desenroscar aqui. Soltou. Deixa eu aproximar. Acho que dá pra ver? Dá. Né? Esse aqui é o tamanho ideal do Speedcat, que precisa introduzir na uretra aquilo que eu falei pra vocês. 4 dedinhos. Mais suficiente que a uretra feminina tem em torno de 5 centímetros. E a urina vai sair por aqui. Tá? Que legal. Então, tamanho de um batom. O masculino, deixa eu chegar mais para trás para vocês terem uma ideia. Esse é o tamanho standard, tá? Se tiver usando na rua, o que vocês podem fazer? Enrolar e botar na sacolinha que a gente dá de brinde. Até 3 horas não tem problema. Antes de abrir, desenrola e estica de volta. Mas, para quem usa o calibre 12, a gente tem esse modelo, tá? O Speedcat masculino compact. O feminino, o calibre vai do 8 ao 14. O masculino, como é que ele funciona? É uma tecnologia telescópica, uma parte está dentro da outra. Então a gente tem um calibre desse, que é o 12, que é o que a gente mais usa. Não sei se está dando para ver, eu estou abrindo e uma parte está saindo de dentro da outra. Que legal. Consegue ver? Quando eu abrir ele todo, eu vou puxar, ele vai dar um clique, Escutou? Deu para escutar? Deu. Na hora que eu pego, essa parte do calibre é 12 e é essa que vai lá dentro da bexiga, tá? Vai passar pela uretra prostática e chega na bexiga. Essa parte daqui é maior. Essa parte é um calibre 18, porém fica na uretra peniana. Então,
essa parte da uretra no pênis é uma mucosa que abre e fecha. Então, não tem problema usar um calibre maior nessa parte da uretra. Tá? Quem usa o 12, quiser experimentar o SpeedCat Compact também, na visita da enfermeira da Coloplast, ela vai deixar a amostra tanto do Standard, esse aqui que eu tinha mostrado antes, quanto do Compact. Legal. Então, Carol, só para resumir aqui, porque parece bom demais para ser verdade, né? A enfermeira vai até a casa da pessoa, faz toda a orientação de como fazer o cateterismo e deixa esse kit com várias amostras de catéter hidrofílico, é isso? Isso. Legal. O nosso programa é um programa educacional, tá? Não é um programa de vendas. Então, isso é o ideal, que as empresas não só visem lucro, mas também a qualidade de vida dos pacientes, né, dos usuários, do público final. Porque só explicar para o médico, nem sempre o médico tem tempo, ou o enfermeiro é muita gente, às vezes não dá tempo. Ou ele explicou, chega em casa, surgem outras dúvidas. Porque a gente só tem dúvida quando a gente está fazendo. Exatamente. Não é verdade? Então, aquele tanto de dúvida que vai surgindo precisa de uma outra pessoa, né? E onde que a gente faz o cateterismo quando inicia? Em casa. Às vezes está no consultório, o médico foi super atencioso, a enfermeira foi super atenciosa, mas é um ambiente hospitalar. A luz do lugar está perfeita, né? A maca está ótima, está tudo ótimo. Chega em casa é completamente diferente. Então, às vezes, eu preciso, por exemplo, pegar ou a lanterna do celular, ou pedir para a pessoa ter uma lanterna, porque a luz é muita penumbra, é escuro. Então, mulher, eu normalmente indico de ter um espelhinho para começar a acostumar onde que é a uretra, porque o homem, tudo é mais fácil. Mulher é um pouquinho mais complexo, né? Então, principalmente as meninas que queiram fazer o cateterismo de uma maneira mais simples, mais fácil, né? E experimentar o Speed, não precisa comprar, tá, gente? Nem antes, nem depois para ter nossa visita. Vocês vão adquirir quando vocês experimentarem. Mas eu acho muito difícil que alguém experimente e diga, não gostei. Olha que eu trabalho muito tempo com isso. Normalmente, o pessoal adora e acha incrível, que é bem mais fácil, né? Em vez de você pegar uma luva, uma sonda, uma xilocaína, uma lidocaína, uma gase, não sei o que, você pega um produto. Você põe um produto dentro da sua bolsa. Lavou a mão, fez uma higiene de mãos, higiene íntima e pronto. Já está fazendo cateterismo. Muito bem mais fácil. A Fernanda, inclusive, eu acho que ela já recebeu a visita. Ela está perguntando aonde ela pode comprar. Fernanda de Minas Gerais? Não sei, ela é Fernanda de Freitas. Tá. Eu sou péssima de memória, senhor. Gente, desculpa. O que é mais fácil? Eu não vou lembrar, como agora eu estou trabalhando em vários lugares do Brasil, eu não consigo lembrar de cabeça todas as lojas. Então liga no 0800 que as meninas vão te falar. Você fala onde mora e elas vão te falar onde tem as lojas mais perto. Tá então bom? Pode ligar também e se informar. Isso, para tirar dúvidas. Inclusive, pessoal, quem estiver ligando, o atendimento é das 8 às 8, é isso? Isso, de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Então, quem não conseguir falar agora, não tem problema. Amanhã pode tentar novamente. Tem uma equipe lá para fazer esse primeiro atendimento e aí fazer os agendamentos, tá? Funciona de segunda a sexta, podem ligar e tem um pessoal lá pronto para atender. Se tiver amigos também, que às vezes assim, a gente escutando e lembra de algum amigo, pode indicar, tá? O nosso programa não é um programa de promoção, não é uma coisa temporária, só de quem está aqui assistindo que vai receber o kit, não. Esse é um trabalho educacional que já tem muitos anos no mundo inteiro e ele não tem nenhuma restrição. Quem está no SUS, quem está no plano de saúde, todo mundo que entrar em contato conosco recebe a orientação da enfermeira, a visita gratuita e o kit da Coloplast para poder experimentar. Só precisa, para cateterismo, eu preciso que eles já tenham iniciado o cateterismo, tá? Não somos nós que prescrevemos isso. Tem que ter uma prescrição médica,
né, ou para iniciar uma prescrição médica, ou se já estiver fazendo cateterismo, nos falar qual que é o calibre que usa. Tá ótimo. Chegou uma pergunta aqui da Juliana Bischoff, acho que é assim. Ela está perguntando, ela colocou assim, devido ser um procedimento estéril com essa técnica de utilização de não toque, a pessoa que não possui uma destreza eficiente para manusear, existe alguma técnica para autossondagem? Isso depende de cada caso, tá, Juliana? Então, eu atendo muitos meninos, por exemplo, de tetraplegia, alguns até atletas e tudo. Peço sempre para lavarem as mãos e a região íntima também. Às vezes, pode ser que não consiga fazer a técnica estéril. O correto, o ideal do cateterismo, o procedimento com o nome total, cateterismo intermitente limpo. Se conseguir fazer com que a técnica seja estéril, é o ideal, né? Que não tenha nenhum toque. Mas se a mão estiver bem limpa e sem querer tocar, não tem problema. Às vezes, realmente, não tem como não tocar nem um pedacinho. Às vezes, a pessoa tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Uhum. Mas pensando num catéter convencional, que você vai ter que tocar ele 100%, você não tem nem chance de tentar fazer a técnica estéril. O SpeedCat, a maioria das pessoas consegue com a nossa orientação, né? Com a gente do programa Ativa. Porque o jeito de segurar é diferente, o fato do catéter ser reto é mais fácil para não tocar. Então, a gente orientando, eu creio que não tenha problema não, que vai conseguir fazer estéreo sim. Então, Juliana, depois liga para cá e recebe aí a sua visita. Você vai ver que talvez o catéter que você esteja usando hoje talvez não tenha se adaptado tão bem, né? Aqui o Luciano Carlos está perguntando quantas vezes pode usar, da mesma forma como você respondeu, uma vez só. Isso aí não é a Carol que está dizendo não, tá, gente? Eu sigo sempre as normas, todo ano a gente vai no congresso para atualizar, e eu sigo as normas da SBU sobre cateterismo intermitente. Então, eles seguem também a Anvisa, como eu tinha dito antes, que não permite a reutilização de nenhum material que entre em contato com mucosa ou com algum tipo de secreção, né, corpórea, ou sangue, ou secreção vaginal também. Todos esses tipos de material não podem ser reutilizados. Então, tá aí respondido. A Joyce Gleice de Souza lembrou bem. Quem também não estiver conseguindo falar, porque provavelmente agora por conta do horário, às 8 horas a gente encerra, né, o atendimento, também pode mandar um e-mail, tá, pessoal? Também tem atendimento por e-mail. O e-mail é ativa@coloplast.com. Então, quem preferir também pode fazer solicitação da visita por e-mail, tá? Deixa eu ver o que a gente tem mais. A gente tem uma pergunta aqui de uma mãe que chegou durante a semana, a Maria das Graças Brito, que ela está sempre participando aqui com a gente. Ela perguntou se não dá para esvaziar a bexiga por completo, porque ela não consegue esvaziar a bexiga da filha por completo. Ela diz que ainda fica urina dentro e não é pouca. Isso tem que ver o que está acontecendo, né? Só assim uma uma pergunta fica um pouquinho difícil para eu conseguir entender. Cada caso é um caso, tá, gente? Se alguém tiver alguma pergunta que eu que não tiver tido tempo e tal, não tem problema. Pode depois deixar pra gente que eu respondo posteriormente. No caso dela, várias coisas podem estar acontecendo. Ela pode estar usando o calibre do catéter. Deixa eu pegar. Não sei se dá. Aqui acho que não vai dar pra ver. Tem 2 orifícios, tá? O catéter. Então, pode ser que o calibre do catéter para drenar o tipo de urina que a filha dela tem não esteja sendo suficiente. Então, às vezes, a urina está com muitos grumos, né? Está muito espessa. E aí não consegue, de verdade, esvaziar tudo, né? O ideal é que beba mais água, sempre a urina está mais fluida. Na hora que vocês estiverem, deixa eu simular, com a minha bonequinha, minha Jujuzinha, já que é a criança. Então, na hora que introduziu
Eu peguei um tamanho tão grande que na minha menina não entra, gente, mas vamos pensar, né? Introduziu. Quando for retirar, não retira tudo de uma vez. Vai tirando bem devagarzinho, tá? Bem devagarinho para não ter problema de tirar e sobrar o último restinho dentro da bexiga. Uma coisa que às vezes pode estar acontecendo, uma outra possibilidade, é dela fazer o cateterismo e daqui, sei lá, 2 horas, falar, perdeu urina. Tem bexiga que contrai bastante, né? São bexigas, quando faz a urodinâmica, vocês vão ver um termo assim, bexiga hipercontrátil. Não contrai até o final, mas contrai toda hora um pouquinho. Que são pessoas que têm que usar alguma medicação, por exemplo, anticolinérgica para relaxar essa bexiga. E aí, 2 horas depois da hora que ela fez cateterismo, vazou. Mas a cada 1 minuto, mais em média, em cada 1 minuto, o corpo produz mais ou menos 1 ml de urina. Então, daqui 2 horas já vai ter um pouquinho. E uma criança tem uma bexiga pequenininha. Uhum. Então, pode ser que ela esteja percebendo isso, que vaza muito, né? Ela vê, mas não esvaziou e vazou. Porque, às vezes, o diagnóstico dentro dos tipos de bexiga neurogênica, né, ela tem um diagnóstico de contratilidade um pouquinho maior. E aí esteja perdendo urina. Mas me chama depois, né, deixa melhor a pergunta para eu poder responder teu caso melhor, porque é difícil só com uma pergunta eu conseguir, né, ajudar a identificar o que está acontecendo. Então, o Luiz Paulo Lopes, ele também está fazendo uma pergunta parecida, dizendo que tem bexiga neurogênica flácida. Se tem alguma técnica que ele possa fazer para não perder nada de urina. Tá. Aí já é o contrário. É aquela bexiga que fica parada. Ficou parada e só vai enchendo de urina. Quando faz a urodinâmica, eu tenho uma ideia de quanto cabe na bexiga, qual é a capacidade vesical. Então, alguém normal, assim, vamos pensar um padrão de bexiga, uns 400, 500 ml. Não dá para tirar 500 ml de uma bexiga que cabe 500. Isso significa, está quase explodindo. Vai fazer refluxo para os rins, vai fazer lesão renal. Então, o ideal é sempre tirar menos do que o exame mostrou que cabe dentro de ti. Então, se um adulto, né, padrão, cabe aí os 400, 500, o ideal é tirar mais ou menos os 300, 350 cada vez. Então, às vezes, aumentar o número de cateterismo, conversa com seu médico, às vezes aumentar o número de cateterismos diminui a quantidade que está ficando dentro de você. E não perde, porque se a bexiga está parada, mas o esfíncter, né, tá um pouquinho de nada relaxado, qualquer esforço de passar da cadeira para a cama, para o carro, tocar a cadeira, fazer qualquer esforço, com a bexiga cheia, vai vazar. E vazaria não é em quem é deficiente, quem é cadeirante, quem tem bexiga neurogênica. Se eu estiver apertado, fizer um esforço, não é assim com todos nós, vamos perder urina, vai sair na calça. Então, o ideal é que não deixe a bexiga chegar no limite. Às vezes, eu brinco com as pessoas que é melhor botar água no feijão. Então, às vezes, conversar com o médico. Se você faz 4 cateterismos, mas está tirando grandes quantidades e está perdendo, conversar para ver de tentar fazer mais uma vez. E aí, divide melhor a quantidade, não deixa ficar grande acúmulo, provavelmente vai perder menos. Tá certo. E aí você respondeu também a questão da Kênia Santos, que falou que estava na mesma situação. Então, Kênia, tá aí. O Raimundo perguntou... Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui, tá? Às vezes a queixa é igual, mas o que leva à perda é diferente. Então, cada caso é um caso. Então, no caso dele, é uma bexiga que fica mais parada. Pode ser que a dela seja que contraia mais. Existem vários tipos de bexiga, então nunca é uma regra para todo mundo. Todo mundo tem que fazer o seu próprio exame, né? O ideal é que faça todo ano um check-up, tenha um urologista de confiança, e aí faça uma ultrassonografia, um exame daqueles do copinho de urina, um EAS e uma urocultura, para ter uma ideia de como tá, né? Uhum. E aí ter uma ideia de como que é o seu padrão. Nunca copiar
procedimento e nem a prescrição do colega, mesmo que o colega de lesão medular tenha o mesmo diagnóstico que você de lesão medular, mas o tratamento é diferente. É por isso que a orientação do programa é na casa da pessoa, personalizada, né? Personalizado, porque cada um tem uma história de vida para contar, um dia a dia diferente, uma rotina diferente, né, uma necessidade de vida diferente. Tá certo. Nossa, tá vindo muita pergunta aqui, eu não sei se vai dar tempo da gente responder todas. Tem uma aqui também, da Maria Green, que chegou durante a semana, que ela tem uma filha que passa a sonda pelo umbigo e mesmo assim vaza. Ela falou que já foi para o hospital, já foi refeita a cirurgia e ainda vaza, se é normal. Eu não sei se a palavra que eu usaria seria normal. Talvez eu use uma palavra chamada comum. Nem todo mundo sabe o que é isso. Algumas pessoas têm que fazer um procedimento chamado Mitrofanoff, que faz um canal aqui próximo do umbigo, ou um pouquinho abaixo do umbigo. E essa extensão, esse canal, na maioria das vezes é associado a uma cirurgia de ampliação vesical. Pega um pedaço do intestino, amplia a bexiga e constrói um canal com o apêndice até o umbigo. E aí fica mais fácil fazer o cateterismo por aqui. É uma cirurgia que não é solicitada pelo usuário, tá? É uma indicação médica quando por algum motivo tem que ampliar a bexiga ou por baixo não está conseguindo fazer o cateterismo, tem que fazer pelo umbigo. O ideal é que essa cirurgia que a gente chama de estomacontinente, que seria como se fosse uma boquinha sem vazar, que não vaza. A gente tem que entender o porquê. Pode ser que o número de cateterismos, a mesma coisa que eu respondi para o rapaz, que a capacidade dela, mesmo pós-cirúrgica, né, mesmo com ampliação, não tenha sido o suficiente para o número de cateterismo que esteja fazendo. Pode ser que converse com o médico, de ampliar, às vezes, uma vez mais no dia de cateterismo, né, para chegar no momento ideal de não ter vazamentos. Tá certo. Deixa eu ver, ó, a Camila tá falando que o pessoal de BH tá te assistindo. Ai, que bom! Beijo para as meninas de BH. Amanhã eu tô aí, gente. A Kênia perguntou, ela tá dizendo que a filha dela também tem bexiga neurogênica, toma oxibutinina, acho que é isso. Oxibutinina. Isso. 4 vezes ao dia, faz cateterismo também 4 vezes ao dia. Só que ela não consegue tirar mais do que 50 ml. E ela sempre perde. Ela está dizendo aqui que a menina tem 15 anos. Kênia, medicação, eu sou enfermeira, então assim, eu vou responder bem geral sobre medicação. A gente vai anotar as perguntas sobre medicação, as perguntas que sejam, né, mais com direção médica, e logo teremos uma live também com o médico, tá, para responder essas questões. Sendo geral, né, só falando mais geral. A oxibutinina é um anticolinérgico, é uma medicação que serve para relaxar a bexiga de quem a bexiga contrai muito. Contrai muito, mas não contrai até o final. E essas pequenas contrações fazem com que a urina vaze um pouquinho, né, tenha perdas, mas também, principalmente, o mais perigoso e o motivo de prescrever uma medicação como essa é para não ter refluxo para os rins. Porque, deixa eu só pegar meu desenho aqui, para a gente lembrar como que é o corpo humano. Então, temos 2 rins que filtram todo o sangue 24 horas por dia, tá? Então, mesmo que a gente não beba água, mesmo assim vai ter produção de urina. Então, filtrou o sangue aqui, o que não presta vira xixi, vira urina. Vai descer pelo canal do ureter, vai guardar lá na bexiga. A bexiga serve para armazenar urina. Basicamente é isso. Aqui não tem uma trava, tá? Homem e mulher, gente, só muda a região genital. Essa parte de renal, ureter, bexiga é igual para todo mundo. E não tem uma trava aqui nesse canalzinho. Então, a urina desceu pelo ureter, guardou na bexiga. Se contrair e lá embaixo o esfíncter estiver
apertadinho, estiver preso, vai refluir para os rins. Vai dar refluxo vesicoureteral, ou vocês vão ter uma palavra péssima no exame chamada hidronefrose. Isso mata. Né? Isso é o que vai fazer insuficiência renal. Essa medicação serve para isso. Mas não é a única medicação. É a medicação mais em conta, mais usada, mais prescrita. Pode ser que seja necessário conversar com o teu médico, explicar isso para ele, né, para ver outras possibilidades. Mas isso é uma questão com o médico. O principal aí, quando ele prescreve isso, não é para evitar perdas, é para evitar o refluxo para os rins. Então, essa medicação ela não garante que não vá ter perdas, tá? Só para deixar isso claro. Mas conversa com o médico, né, expõe isso para ele, vê se dentro do tratamento dela e do diagnóstico dela tem alguma outra possibilidade. Perfeito. Bom, a gente está quase aqui encerrando a nossa live, mas eu queria que você deixasse aí uma última dica, uma última instrução para finalizar esse bate-papo, que eu acho que foi bem rico, né? Chegaram muitas perguntas, viu, Carol? Depois você vai ter um trabalhinho aí para responder, mas vai ter aí uma resposta, nem que a gente depois faça alguns posts no nosso canal para responder as principais dúvidas, tá? Mas eu queria que você deixasse aí uma última dica, uma última orientação para quem está acompanhando a gente. Para quem perguntou, prometo que pessoalmente eu vou responder, tá? Todas as perguntas, pode deixar, vou entrar no Viver com Continência e vou responder todas. De verdade, é muita questão, mesmo para quem faz há muito tempo, eu sei que tem muita dúvida, né? Eu trabalho com isso há 5 anos e todo tempo eu estou me atualizando, então é assim mesmo. O que eu sempre peço para as pessoas? Em cateterismo, todo mundo fala assim, ai, que ruim, vou ter que começar a fazer tudo mais. Mas fazer é a diferença entre ter uma vida saudável, ter uma qualidade de vida e viver sem essa história que eu vi na TV de alguns profissionais de saúde colocando prazo de validade para o ser humano. Colocando aí que quem tem mielo, quem tem lesão medular e que é paraplégico, etc., vive 20 anos depois da lesão. Com o cateterismo, gente, as pessoas pararam de morrer, porque a principal causa de morte, infelizmente, ainda é por conta de urina. As pessoas ainda morrem de infecção urinária. Então, vamos fazer o cateterismo, não vamos largar a mão de cuidar da vida, a gente só tem uma chance de viver, né? Vamos beber água, essa história de não beber água, né, para fazer urinar menos, isso é mito, não é verdade. Vamos comer legal também, né? Comer saudável. Então, cuidar da saúde, fazer higiene legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aberto, tá? O 0800 acho que tá. Eu não consigo ver, mas acredito que esteja aqui embaixo, né? Para todo mundo ver. Liguem sim, peçam a visita das enfermeiras da Coloplast, né? As meninas são ótimas. E tem um rapaz lá, o Thomas. Não é essa menina, tem o Thomas também em Curitiba. Beijo pro Thomas. E é isso, eu agradeço a atenção, agradeço todo mundo que entrou aqui, fico muito feliz por todas as questões e por, né, poder ajudar, nem que seja um pouquinho, que seja. Contem comigo e contem com a Coloplast para ajudá-los a ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida. Tá Legal, bom? Carol. Obrigada, Alessandra. Obrigada a você e vou deixar mais uma vez o e-mail para quem não pegou ou como agora já deu o horário de atendimento, né, das 8 às 8. Mas já quiser mandar o e-mail, pode mandar. Amanhã as meninas respondem a partir das 8 horas. O e-mail é ativa@coloplast.com. E te agradecer, Carol, pela atenção, pelo seu jeito super esclarecedor de falar. E obrigada aí pelo seu tempo, tá bom? Vamos fazer mais vezes. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.